Olá, eu sou o Alexandre Freitas e essa é a Trilha da Energia. No episódio anterior, estivemos em Ponta do Mangue, uma comunidade que fica dentro do Parque Nacional Lençóis Maranhenses, no estado do Maranhão. Lá em Ponta do Mangue, onde não chega a eletricidade, a gente pôde sentir na pele a importância da energia e também a experiência de viver sem ela, tanto à noite quanto de dia. Depois, eu estive em Brasília, onde conversei com o secretário de Planejamento do Ministério de Minas e Energia. Bom, a primeira instituição que faz uma coordenação de todas as atividades do setor elétrico brasileiro é o Ministério de Minas e Energia. Ainda em Brasília, eu aproveitei para conversar com o diretor-geral da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Seu Rufino, como é que a ANEEL promove o equilíbrio entre o governo, as empresas do setor e também os consumidores? E essa é a essência do papel de uma agência reguladora, atuar no sentido de pontuar suas decisões naquilo que representa o melhor equilíbrio entre esses diversos interesses que, por vezes, são conflitantes. Ainda pude conhecer Pirinópolis para curtir uma de suas muitas cachoeiras. No episódio de hoje, nós vamos investir na geração de energia. Na primeira temporada, nós conhecemos a geração de energia em hidroelétricas, termoelétricas, solares e eólicas, além da energia gerada pelas ondas do mar. Mas você sabia que além destas fontes, existem ainda outras alternativas para a geração de energia? Vamos descobrir quais são elas? Eu sou o Alexandre e essas e outras respostas a gente vai descobrir juntos, aqui, na Trilha da Energia. Aqui em São Paulo, eu vou pesquisar um pouco mais sobre as alternativas para a geração de energia. Vamos lá? Bom, eu estou aqui com a professora Suani Coelho para conversar sobre a geração de energia por fontes renováveis. A gente já teve a oportunidade de conhecer a geração de energia pela hidroelétrica, pela termoelétrica, a energia solar, a eólica. Também tivemos a oportunidade de conhecer uma usina que gera energia através do movimento das ondas no mar. Existem outras fontes de geração de energia, professora? Existe. Justamente uma das fontes importantes e que até hoje em dia talvez ainda não seja muito bem aproveitada é a biomassa. A biomassa é toda matéria de origem vegetal, inclusive resíduos de animais, que a gente pode aproveitar para fazer a geração de energia. Se a gente colocar essa matéria orgânica num recipiente e a gente deixar essa matéria orgânica lá dentro, na ausência de oxigênio, ela vai produzir um gás, que é o chamado biogás, que é formado basicamente de metano e outras CO2, que a gente tem até no ar ambiente, e uns outros componentes. Esse metano, que aparece no biogás, ele é um componente do gás natural. Então, o biogás é parecido com o gás natural, só que ele tem um pouco mais de CO2. Então, ele tem um poder calorífico menor do que o gás natural, mais ou menos metade do que o gás natural. Mas se a gente tirar esse CO2 dele, ele fica igual ao gás natural. E nós podemos usar até em substituição ao gás natural. Professora, então, quer dizer que a gente pode gerar energia elétrica a partir do lixo? Sim, claro. E devemos, porque você tem um resíduo e quando você faz o aproveitamento energético de resíduo, você está tendo duas vantagens ao mesmo tempo. Você está ajudando a eliminar aquele resíduo e está gerando energia. Qualquer lugar que tenha lixo, a gente consegue ter essa geração de energia? Não, Alexandre, porque justamente quando você tem o teu lixo disposto num lixão, que não tem, além de não ter nenhuma proteção contra a contaminação, você não tem como captar o biogás. No lixão, o que acontece? Você pega uma área qualquer, coloca o lixo lá,
ele além de contaminar todo o subsolo, porque você não tem a proteção do solo para que ele não contamine, você não tem como captar. Não é que não se forme o biogás, a matéria orgânica que está ali vai se decompor. Mas como você não tem toda a estrutura para captar o biogás, aquela matéria orgânica se decompõe, o biogás se forma e vai para a atmosfera. Quando você vai fazer um aterro, você tem que forrar o chão, o solo com uma manta impermeável, para então começar a colocar o lixo. E você vai colocando o lixo em camadas, e à medida que você vai colocando o lixo em camadas, você vai colocando aquelas tubulações que tem uns furinhos, e aí por aqueles furinhos o biogás que vai se formando passa, e você então capta para levar para o motor. Professora, qual a capacidade de um aterro gerar eletricidade? Para quantas pessoas ele... Então, um aterro como esse que nós temos em São Paulo, o Bandeirantes e o São João, eles têm 20 megawatts instalados a partir do biogás, que gera mais ou menos energia para umas 400 mil pessoas. Quando você está trabalhando com outras tecnologias, como a incineração ou a gaseificação, você pode produzir muito mais, porque aí você não está aproveitando só a matéria orgânica, mas você está aproveitando todos os materiais que você poderia queimar ali do aterro. Professora, então quer dizer que utilizando o lixo para gerar energia elétrica, a gente soluciona dois problemas, né? Então, essa é a grande sinergia. Você aproveita o lixo como uma fonte de energia, então você ajuda o saneamento básico e, ao mesmo tempo, você está colaborando com o setor de energia, aumentando a oferta de energia. Você já ouviu falar em biomassa? Você sabia que é possível gerar eletricidade a partir do bagaço da cana? Pois é, no próximo bloco a gente vai conhecer um pouco mais sobre a biomassa, uma das fontes para produzir eletricidade. Não sai daí! Eu vim para a cidade de Pirassununga, na região de São Carlos, para tentar entender um pouco mais sobre a biomassa. O Brasil produz cerca de 16 bilhões de litros de álcool por ano, em quase 3 milhões de hectares, o suficiente para abastecer 40% da frota de veículos. A produção dessa extração vem de 280 milhões de toneladas de cana, sendo 56% só em São Paulo. Com toda essa produção, o nosso litro de álcool é mais barato que o combustível produzido nos Estados Unidos a partir do milho e da Europa a partir da beterraba. A fabricação do açúcar e do álcool gera o bagaço de cana. À medida que aumenta o consumo, aumenta a quantidade de bagaço. E o que antes era um problema, agora se torna uma oportunidade. A gente veio até aqui para ver como esse bagaço de cana é aproveitado. Vamos ver? Tudo bom? Reginaldo? Bom dia. Prazer, Alexandre. Por favor, EPIs. Obrigado. Obrigado por nos receber aqui, viu? O prazer é nosso. Vamos conhecer a usina. Isso, vamos lá. O caminhão chega ali e põe a cana, joga a cana lá para dentro e esse processo não para, é o tempo todo. Exatamente, 24 horas. O processo de produção de açúcar e álcool começa com a moagem da cana-de-açúcar. O produto dessa moagem, que é o bagaço, é aproveitado para geração de energia elétrica. Então, através dessa esteira transportadora, são alimentadas duas caldeiras, onde acontece a queima desse bagaço, a geração de vapor, que é utilizado para a geração de energia elétrica e para o processo de produção de açúcar e álcool. Por isso que é uma cogeração. Cogeração é onde, a partir de um único combustível, gera-se dois tipos de energia, no caso, energia elétrica e energia térmica. O bagaço é a biomassa. Exatamente, o bagaço é a biomassa. A biomassa é toda a matéria orgânica de origem animal ou vegetal que é utilizada para a geração de energia. Nesse caso aqui, a biomassa é um resíduo da indústria de açúcar e álcool, mas para a gente que gera energia elétrica é a matéria-prima.
com o bagaço que não é queimado na caldeira, ele é armazenado aqui nesse local para períodos de chuva, por exemplo, ou quando a moenda está com algum problema mecânico, e no período de entre-safra. E aqui fica claro o processo, né? Lá a usina, como é que funciona? Então lá nós temos, dá para enxergar as caldeiras, a chaminé. Aqui tem a casa de força, onde estão instaladas as turbinas e os geradores. Então a energia é produzida aqui na casa de força, ela chega aqui na subestação elevadora, da subestação elevadora, através das linhas de transmissão, distribuída a energia elétrica para a população. Então aqui é o bagaço de cana que vem lá da moenda, caindo na câmara de combustão da caldeira, que aconteça a combustão e gere o calor necessário para a geração de energia. Quantos desses são? São 6 alimentadores iguais a esse para cada uma das duas caldeiras. Legal. Tá? Agora a gente vai ali na cota ali embaixo para a gente olhar a câmara de combustão, onde acontece realmente a queima do combustível. Bom, Alexandre, como eu te falei, aqui é a caldeira onde acontece a combustão da biomassa. Tá? Então é onde o poder calorífico da biomassa é transferido, essa energia química, para a água, transforma essa água em vapor. Então aqui acontece a combustão. Aqui eu vou mostrar a sala de controle da usina. Bom, aqui nessa estação de trabalho, os operadores controlam as caldeiras, né, as duas caldeiras, e o sistema de abastecimento de biomassa. Então aqui ele controla a pressão, temperatura, liga, desliga esteiras, enfim, toda a parte das caldeiras, do gerador de vapor é controlado nessa estação de trabalho. Legal, uma pessoa só faz isso? Uma pessoa só. O sistema é bastante automatizado, né, que nos permite um operador apenas fazer todo esse controle e toda essa supervisão. E lá é o quê? Bom, aqui nessa outra estação, aqui já é diferente. Aqui o operador, ele controla a geração de energia. Então aqui ele controla a turbina, as turbinas e os geradores. E quanto que gera de energia aqui a usina? Na nossa carga máxima daria para atender uma população em torno de 150 a 160 mil habitantes. Só com bagaço de cana? Apenas com bagaço de cana. Legal. Reginaldo, obrigado por nos receber. Eu que agradeço, estamos à disposição, sempre que precisar, é só nos procurar. O Reginaldo me disse que existem outras alternativas para a geração de energia elétrica a partir da biomassa. Dá só uma olhada nesse exemplo que gera eletricidade a partir da queima da casca do arroz. No Morro da Fumaça, em Santa Catarina, eu conversei com o engenheiro Lucas, da Aqui Arroz. Processo então, o arroz é colhido, trazido pelos caminhões. Então a gente chega no setor de recebimento do grão, né? Lá o grão, antes de descarregar, ele é analisado e classificado. Após isso, ele é armazenado nos silos, né? Depois de armazenado nos silos, a gente usa ele na produção. E na produção a gente separa, né, o arroz da casca. E a casca a gente aproveita a nossa geração de energia. Como é que é feito esse processo da casca gerar energia, a biomassa, né? Ela é armazenada nesses silos, né? E ela vai para a fornalha para queimar. Como se fosse uma panela de pressão, o fogo embaixo, o vapor em cima. E esse vapor ele é canalizado até na entrada da turbina, onde ele gira a turbina, né? Faz a energia mecânica, e acoplado à turbina a gente tem um gerador, e é onde transforma a energia elétrica que abastece toda a indústria. Quanto que vocês produziam aqui de sobra, né, de casca de arroz que ia para o lixo, isso, para o meio ambiente? O que sobrava aqui de casca, de biomassa, dava em torno de 70 a 90 toneladas dias. 90 toneladas? Isso, Quer dizer que por dia 90 toneladas que eram despejadas no meio ambiente são reutilizadas para gerar energia elétrica para o consumo da própria fábrica, é isso? Isso, toda a planta ela está sendo atendida pela usina, que é queimada essa biomassa. Vocês são autossuficientes então em energia elétrica, é isso? Sim, hoje a gente é autossuficiente, com um projeto para o futuro de vender o excedente. E o que vocês fazem com o que sobra dessa queima, as cinzas? A cinza hoje ela é vendida para cimenteiras. Hoje ela vira concreto. Além de siderúrgica de São Paulo, Minas Gerais, usar como forma. Vocês vendem isso? A gente vende. A nossa cinza hoje é toda vendida. Quer dizer, vocês aproveitam 100% do arroz em si e também do que sobra do arroz, da biomassa, é isso? Da biomassa, além de gerar energia, a cinza hoje ela vira cimento. Mais um dia.
Agora é descansar bem, porque amanhã cedo a gente vai para a cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, para conhecer de perto uma usina nuclear. Não sai daí. Até mais. Eu estou indo visitar a central nuclear de Almirante Álvaro Alberto, mais conhecido como Angra 1 e Angra 2. Vou tirar algumas dúvidas, na verdade, ver como é que funciona uma usina nuclear. A primeira usina nuclear do mundo foi inaugurada em 1954 em Obninsk, na antiga União Soviética. Hoje, esse tipo de tecnologia fornece 17% da energia elétrica do mundo. E quem vai nos receber aqui é o Gedeão Fernandes, o chefe de controle aqui em Angra. Quantos anos de funcionamento tem Angra 1 e Angra 2? Angra 1 está em funcionamento desde 1985, em operação comercial, e Angra 2 desde 2001. Quanto que é gerado de energia elétrica em Angra 1 e 2? Olha, é o equivalente a mais ou menos 3% da energia gerada no país. Por que foi escolhida a Angra para ser montada essa usina? A posição de Angra é estratégica em relação aos grandes centros. Você tem proximidade com o eixo Rio-São Paulo e mais Belo Horizonte. Então a energia dessas usinas é importante, está conectada ao sistema interligado nacional, mas ela dá mais estabilidade ao sistema, né? Quando vocês têm que fazer algum tipo de manutenção aqui, ela chega a parar a usina de fornecer energia elétrica? Basicamente, a cada 13 meses, a gente tem que parar a usina para fazer o reabastecimento de combustível. Um terço do combustível tem que ser reposto a cada ano de operação. Como é que é feito o descarte desse material? Esse material, a priori, ele é guardado nas piscinas de combustível na usina, e futuramente ele será colocado num depósito definitivo. Em princípio, todo o combustível utilizado em Angra 1 e Angra 2 estão ainda nas piscinas internamente às usinas. Agora, o que tem ao entorno dele também deve ter radioatividade, né? O que é feito com esses outros equipamentos que são expostos a essa radioatividade? Todo esse material é considerado com baixa atividade, também é controlado, e ele é segregado num depósito aqui junto à usina, onde tem todo o controle sobre a radioatividade, para não deixar liberar a radioatividade, controle de acesso, por exemplo. Gedeon, a gente pode conhecer um pouco mais da usina? Ok, podemos ir. A usina tem uma demanda de água bastante grande, então é importante você estar perto de uma fonte de água em abundância. Bom, Alexandre, vamos então lá no prédio da turbina. Vai esquentar. Vai esquentar. Estas poderosas turbinas geram energia elétrica 24 horas por dia. Nesta visita, eu descobri que o processo começa dentro do núcleo do reator, onde estão as varetas que contêm o urânio enriquecido, o elemento combustível. Lá acontece a fissão nuclear, que é a separação do núcleo do átomo. Ao se romper, um átomo rompe o outro, criando um efeito em cadeia e gerando assim energia calorífica. Em uma troca de calor, a água é aquecida dentro dos tubos, gerando o vapor que faz girar a turbina e assim produzir energia elétrica. Uma simples pastilha de combustível nuclear tem a mesma quantidade de energia que 22 caminhões-tanques cheinhos de óleo diesel. Bom, Alexandre, nós estamos chegando agora aqui no ponto de controle. Aqui é que delimita então a área convencional da área restrita, a área controlada. Quem vai acessar aqui, nós temos os dosímetros eletrônicos, vão registrar quanto de dose o trabalhador pode estar sujeito lá dentro. O acesso à área restrita é cuidadosamente controlado. Além de treinamento especial, cada trabalhador tem um dosímetro
que é um aparelho que mede e controla os níveis de radiação aos quais eles são expostos. Ele vem aqui na entrada, na catraca. Quando ele insere o dosímetro aqui, ele vai inserir aquele número, vai inserir o número desse documento que autoriza ele a entrar, e aquilo ali, aqui vai aparecer para ele quais são os limites de dose que ele está autorizado, a partir de que dose que ele tem que sair, qual é o valor de alarme, está tudo previsto dentro do dosímetro eletrônico. Daqui é a saída da área controlada, a pessoa que acessou a área, ela passa por 2 equipamentos semelhantes a esse, quer dizer, você é monitorado 2 vezes, é monitorado de corpo inteiro, você vai ver que ele monitora a frente, depois vira, monitora as costas. Quem tem que ter certeza que ele não está carregando nenhuma contaminação da área controlada aqui para fora. Ao sair, aí ele vai passar pelo portal, vai inserir o dosímetro. Lá mostra lá então, não tomou dose nenhuma. Remove o dosímetro e aí está liberado para passar na catraca e sair. Bom, já sabendo que eu não ia poder entrar aqui no reator nuclear em Angra, eu fui até o IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, em São Paulo. Lá, eles têm um pequeno reator de pesquisa e eu pude ver de perto como é o seu funcionamento. Vamos lá? Eu estou aqui com o professor Luiz Antônio Terremoto. Professor, que lugar é esse? Aqui nós estamos num reator nuclear de pesquisas que se encontra dentro do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN, em São Paulo. Professor, e qual é a diferença desse reator para um reator de uma usina nuclear mesmo? O reator nuclear de pesquisa ele é utilizado para propósitos experimentais diversos, né? Quais seriam esses propósitos? A produção de radioisótopos para uso medicinal, agrícola e industrial, a teste de materiais sob radiação, né? E experimentos em física nuclear básica. O reator nuclear destinado à produção de energia elétrica é um reator nuclear de potência. Qual a semelhança entre eles? Que o princípio de funcionamento que a gente tem ali no núcleo do reator é o mesmo, ou seja, é uma reação nuclear de fissão em cadeia, autossustentada, controlada. No caso do reator nuclear de potência, ele é usado como fonte de calor industrial. Eu quero o calor das reações nucleares de fissão para que possa gerar vapor em alta temperatura e pressão, ser direcionado a uma turbina que possa acionar um gerador e produzir energia elétrica em larga escala. Esse calor que é removido aqui é jogado o quê? Na atmosfera, né? Enquanto em Angra não, ele é direcionado para a produção de vapor em alta temperatura e alta pressão. E o urânio está lá, né? O urânio ele está ali no centro do reator. Ali é o coração do reator, vamos dizer assim. Também chamado cerne ou núcleo do reator, né? Ali é que estão concentrados os elementos combustíveis. O que é isso? São os elementos que contêm um composto de urânio. E a gente está seguro aqui nessa área? Absolutamente seguro. O nível de radiação aqui é bem baixo por conta da questão da blindagem que você tem da água e também do sistema de purificação a qual essa água é submetida. Olhando desse ponto, então, a energia nuclear, a energia elétrica, né, gerada por uma usina nuclear, ela é segura e também gera a capacidade de geração de energia é muito grande, né? Muito grande por quê? Porque ela tem uma alta densidade energética, ou seja, numa área relativamente pequena, eu gero muita energia. E na natureza, normalmente já existe uma pequena quantidade de radiação, Sim, né? ela está em toda parte. Você tem, normalmente, pela natureza, um pouco de radiação, né? Agora, o que você não pode é tomar uma dose muito alta. Isso é um problema da energia nuclear. Tudo tem que ser dimensionado de tal maneira que os produtos de fissão radioativos, a radioatividade fique contida no cerne do reator.
litoral dessa região é muito bonito. Como ninguém é de ferro, eu vou aproveitar e dar um mergulho. Maravilha! Isso aqui é um paraíso e é nossa obrigação manter esse lugar assim. Mas a nossa aventura ainda não acabou, hein? No próximo programa, a gente vai entender como é feita a transmissão de energia elétrica e também toda a complexidade para manter o seu funcionamento. Parece simples, não é mesmo? Mas não é não. Até lá!